Deus. Boa noite, povo de Deus. Seja convosco. Amém? Se você puder, se colocar de pé. Aleluia. Boa noite para o povo de casa que nos acompanha. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Você que está com a tua espada. Salmo 144. Aleluia. Salmos 144. Glória a Deus. Diz assim as Escrituras: Bendito seja o Senhor, minha rocha, aberta as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Amém? Fala para o teu irmão assim: você está sendo preparado para uma grande batalha espiritual. Só que nessa batalha, a Bíblia diz que você já é mais que vencedor. Amém? Aleluia. Pai, nós te agradecemos e te louvamos nessa noite, porque estamos aqui, Pai. Nós abrimos o nosso coração para que o teu Espírito ministre a tua vontade, a tua palavra e o teu querer sobre nós. Em nome de Jesus, ó Pai, que tudo aqui, Pai, que for falado, que for ministrado, venha da parte do Senhor. Que tudo aquilo que há em mim venha ser, ó Pai, derrubado, mas que venha permanecer o que é teu. Que eu venha falar o que é da sua vontade, o que é do teu querer, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos adorar a Deus, que é digno, que é santo, que é poderoso. Aleluia. Obrigado, Jesus. Cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, cala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, cala as montanhas pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Jesus, obrigado Espírito Santo pelo teu amor, obrigado pela tua graça. Nós te entregamos todo o louvor que há em nós e pedimos que o Senhor continue ministrando poderosamente ao nosso coração. Aleluia. Pode se assentar, igreja viva, igreja abençoada, glória a Deus. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 20, para nós entrarmos no capítulo 21 e 22, porque nós vamos falar dos dois juntos. Eu acredito que mais essa semana, mais a semana que vem, finalizamos Apocalipse, e aí nós vamos retornar dia 8 de janeiro, por quê? Semana que vem acho que é dia 18, depois de ser Natal, Ano Novo. Então quando nós voltarmos vai ser dia 8 de janeiro, e aí a gente vai fazer a entrega dos certificados, em nome de Jesus, para nós começarmos um outro módulo, um outro tipo de estudo, que nós vamos estudar depois, tudo sobre reino e sobre salvação. Nós vamos nos aprofundar nesse assunto, nesse tema. Logo as apostilas já estão prontas, quem quiser adquirir a apostila do próximo módulo, tá? Vai estar prontinha. Em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos tentar finalizar isso aí. Isso. Último slide do 17. Já fizemos 22 aulas de Apocalipse. Há 22 semanas você está estudando Apocalipse. Que tempo recorde, hein? Muito tempo. Muito tempo. Acho que vocês nunca pegou um livro tão aprofundado desse jeito, né? Mas isso é estudo. O estudo, ele é esmiuçar. Tanto é que eu falei, o ano que vem nós vamos fazer os códigos do reino, sobre reino e salvação. Ele tem 7 aulas. Mas como ele é extenso, eu acredito que nós vamos ficar uns 3 meses nele. Porque tem muitos detalhes. E depois nós vamos entrar em Gênesis. Gênesis, eu acredito que nós vamos só trabalhar com Gênesis o ano que vem. Porque é muita coisa boa. Hoje nós vamos continuar falando sobre o inferno, para a gente finalizar isso daí, porque você precisa saber quem vai para lá, como que é, como que funciona, e nós vamos esclarecer tudo à luz da Bíblia. Quem que vai estar no inferno? O perdido, pessoa que não é salva, pessoa que não entregou a sua vida para Deus. Mas ele tem um tipo de caráter, e nós vamos ver isso em alguns versículos. Vamos ver o caráter do perdido. Salmo 9, versículo 17. Qual que vocês acham a maior qualidade de uma pessoa que vai... Qualidade não, maior característica de uma pessoa que vai para o inferno?
O que é um perdido? Qual que é a maior característica do perdido? Por que ele é perdido? Porque ele não tem a salvação, porque ele não crê. Então, a maior característica que define uma pessoa ser perdida ou não, é ela não crer. Porque se ela crê e confessar, ela está salva, né? Então, Salmo 9,17 diz assim: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Você vê que aqui é dois grupos de pessoas diferentes, ímpio e nações. Porque tem nações inteiras, igual na Coreia do Norte. É uma nação inteira que não aceita Cristo, que não aceita falar de Jesus, que vive uma ditadura. É uma nação inteira que não crê no Evangelho. E as pessoas, quando se convertem lá, o que elas têm que fazer? Tem que sumir do país ou morrer por Jesus. Por quê? De tamanha perseguição. Então, quem que vai estar no inferno? Ímpios e nações que se esquecem de Deus. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Eu vou ir para o versículo 16 também, tá? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deixa eu abrir um parênteses. Batismo salva, sim ou não? Não. A pessoa pode aceitar Jesus, não ser batizada e ela vai entrar no reino de Deus? Ó a dúvida. Ó a dúvida na igreja. Batismo salva, sim ou não, crente? Quem acha que sim? 2. Quem acha que não salva? 2, 4. Batismo não salva. Porém, vírgula, ele te dá uma entrada para o reino de Deus, para reinar com Jesus. Você não vê quando Jesus ele tem uma conversa com Nicodemos, o príncipe, né, da sinagoga, um pastor, né? Nicodemos ele era um pastor. E Jesus, ele fala assim para Jesus: Jesus, o que eu tenho que fazer para nascer de novo? Jesus fala assim: se você quiser herdar o reino, você tem que nascer de novo, mas do Espírito e das águas e do Espírito. Tem que ter um novo nascimento dentro de você, mas isso também tem que ser realizado através de um nascimento das águas. Tem que ter esse ato simbólico. Porque o batismo não salva, porém ele nos dá uma nova identidade. Porque o que é o batismo? É a gente falar que a gente se arrependeu dos nossos pecados, né? É um ato simbólico de uma morte para a velha vida e uma ressurreição para a vida com Cristo. Então o batismo não salva, mas ele te faz reinar. Por isso que é importante a pessoa que quer reinar com Cristo, ela ser salva e ser batizada. Porque olha como o versículo diz: quem crê e for batizado será salvo. Salvo do quê? Da disciplina. Nós estamos falando de um tempo de milênio, onde vai ter disciplina. Porque, irmãos, para uma coisa, a pessoa fala que é crente, que gosta de Jesus, que está na igreja. Por que a pessoa não batiza? Não dá para entender. Às vezes você pergunta: você gosta da igreja? Eu gosto. Você vai na igreja? Vou. Você gosta de Jesus? Gosto. Por que você não batiza? É a mesma coisa você namorar uma pessoa há 15 anos, ela não quer casar com você. Isso é amor? Não é. Aí lá, na hora 15, 30 anos. É que a gente está esperando. Esperando o quê? Morrer? A pessoa fala que ama, que isso, que aquilo. Eu amo, só não quero casar. Isso não é amor não, isso é enrolação, embromation.
Então, a pessoa que quer reinar com Cristo, ela tem que ser batizada. Aceitou Jesus e morreu, não deu tempo, igual a minha sogra. Minha sogra aceitou Jesus no leito, não batizou. O plano dela era batizar. O que vai acontecer com ela? Ela está salva? Ela está, só que ela não vai reinar. Porque ela não teve as novas vestes. Mas certeza isso? Eu estou falando pela Bíblia. Porque eu não mando no reino de Deus. Mas se ele quiser fazer ela reinar... Mas ela não teve obras, então ela tem que ter um tempo aí de disciplina. Ela tem que ter um tempo aí de disciplina da vida dela. O que ela não fez, as obras que ela não fez. E isso ela vai prestar conta diante de Deus. Mas salva, ela está. Infelizmente não deu tempo para batizar. E eu lembro que ela, os últimos dias dela, ela falou assim: eu quero que você me batize. Eu tinha uma relação tão difícil com ela. Só que Deus proporcionou 10 dias de cura. 10 dias em que eu pudesse entender a mente dela e ela me entender, a gente se conhecer melhor, a gente se reconciliar. E ela queria que eu batizava ela, mas infelizmente não deu tempo. Mas está salva, está com o Senhor. Apocalipse 21, 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, fornicadores, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha o tipo de gente que vai ter lá. Só a nata do diabo. Apocalipse 22, 15. Vamos ver o caráter do perdido. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esse fora aí, quando fala que quer dizer que vai ficar fora do reino de Deus, tá? Quem que é esses cães? Pastora, cachorro não vai entrar no reino de Deus? Não, quem que é os cães perante a Bíblia? Aquela pessoa que peca. Eu bebi. Me arrependi, não bebo mais. Fiz um voto diante do Senhor que não bebo mais. Só que aí, no primeiro final de semana, ela vai voltar para o próprio vômito. Olha ela bebendo de novo. Aquela pessoa que comete o mesmo pecado, aquele ciclo vicioso de pecado. Porque quem são os cães? Os que voltam aos próprios vômitos, os que voltam às mesmas obras, os que voltam ao mesmo pecado. Por isso que nós temos que entender uma coisa sobre o pecado. Se ele é um acidente na nossa vida, ou se ele é um hábito. Porque tem pessoas que têm como hábito pecar e elas não percebem, isso aí faz dela um cão. Tem gente que é viciada em mentir, costumou mentir. A gente que é acostumado a xingar, a boca dela não é limpa, não é purificada. Tem gente que é acostumado a se masturbar, pecado. E é vícios comportamentais. Às vezes você fala assim: eu paro quando eu quero. Não, é comportamental. Para você perder um comportamento, você tem que ficar 90 dias sem fazer a mesma coisa, colocar uma nova rotina. Quando eu quis parar de fumar, o que eu tive que fazer? Trocar o meu hábito do cigarro e o horário que eu fumava, que eu não fumava o dia inteiro, por outra coisa. Para quê? Para eu criar um novo hábito e não precisar pegar o cigarro no dedo e colocar na boca. Aí um novo hábito por 90 dias me fez ter uma rotina diferente. Quando eu vi, tinha parado e nem senti. Porque é comportamental. O vício, qualquer tipo de vício, ele é muito mais comportamental do que espiritual. Tem espírito por detrás? Lógico que tem. Mas se você mudar o seu comportamento, o diabo ele não vai prevalecer na sua vida. Porque quando nós falamos de pecado, nós falamos da carne. Então quando a Bíblia fala desses cães, são pessoas que têm a mesma prática do mesmo pecado todos os dias, aquele pecado vicioso, né? Ou pecado de estimação. A gente tem uns pecados de estimação que é de mim, não é seu não, mas é do Satanás, arranca isso da sua vida. A angústia dos perdidos, vamos entender a angústia deles. Mateus 8:12.
acha que a pessoa que for para o inferno, você acha que ela vai sentir uma angústia, sim ou não? Tem. Lembra o Lázaro e o rico? O rico sentia até arder, lembrava dos... Vai ter lembrança, viu? Na eternidade você vai se lembrar. O rico lembrava dos parentes que estavam na terra. Ele falava que deixa eu ir lá pregar. Deixa eu ir lá falar de Jesus, falar que o inferno é real. Então tem sentimento, tem lembrança. E nós que vamos estar no reino, você vai se lembrar? Você vai ter lembrança, sim ou não? O que você acha? Vai? Eu acho que não. Será que você vai lembrar dos parentes que ficou, que não está lá? A avó falou que não. Porque ó, lá não vai ter sofrimento. Será que você vai ter lembrança? Ó o Tico e o Teco funcionando. Vai ter lembranças. Só que presta atenção. A Bíblia fala que o Senhor, Ele supre todas as nossas necessidades. A alegria, o prazer, a glória de Deus vai ser tão suficiente que as nossas lembranças serão boas, serão lembranças tratadas. Porque, irmão, é incoerente você estar num lugar onde não vai ter dor e você lembrar de alguém e vai sofrer. Nós vamos ser tão curados, vamos ser tão restaurados pelo poder de Jesus. Porque, você sabe, você que já venceu traumas e lembranças e dores dentro de você, você sabe que você venceu isso por causa do Espírito Santo. Agora imagina você convivendo com a pessoa do Espírito Santo. Não vai ter espaço para dor. Não vai ter espaço para você lembrar de um sofrimento. Ou você lembrar de um parente que vai, não estou vendo fulano aqui. Ele vai ser tão autossuficiente dentro de nós, que as lembranças que te causariam dor, vai ser restaurado. Então nós temos que entender que vir para Jesus, estar com Jesus hoje na eternidade, não é uma vida que vai te dar amnésia. Você não vai esquecer. Mas a cura que o Senhor, Ele nos traz, Ele nos proporciona, ela é tão completa que ela te satisfaz, ela te preenche, ela te cura, ela te restaura, de tamanha forma que você não vai ter dor. Ah, então eu não vou lembrar de quem não vai estar lá? O seu subconsciente vai, mas não vai ter dor, porque você vai estar tão cheio de Deus, vai ter tanta graça de Deus. Isso a gente vê na passagem do rico e do Lázaro, que Lázaro, ele passou muitas dores na terra, só que ele não lembrava da dor dele, porque ele estava tão satisfeito em Cristo, que ele nem lembrava que ele tinha tido ferida, que ele tinha passado necessidade, que ele era um mendigo, que ele tinha passado fome, que ele tinha sido abandonado. Ele nem lembrava do passado dele. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó, deixa o passado para trás, avança para as coisas que estão adiante. É um tempo de cura, milênio vai ser tempo de cura, de restauração, de completude do Senhor na nossa vida. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então vai sentir o pranto, vai sentir. Quem tiver em disciplina, vai ser tão doloroso que ele vai morder, assim, ó, ranger os dentes de tanta dor. Por quê? Por causa da disciplina. Angústia dos perdidos, Mateus 13:50. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Tem lugares que é lago de fogo, mas você viu que tem ambientes que é fornalha. Ou seja, o inferno tem seus departamentos. Às vezes quer mandar todo mundo num fogo só. Tem uns que vão para a fornalha, tem uns que vão para o lago. Mateus 25:30.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Grifa aí essa palavra servo inútil. Puxa uma setinha, coloca disciplina. Essa passagem ela se refere a uma dor da disciplina, porque é servo de quem? De Deus, o servo sendo disciplinado. Aonde? Em trevas, lugares escuros. Lucas 13, 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Fala, está amarrado. Se você vê de longe Abraão, Isaque, Jacó, Deus falando assim para você, Jesus falando assim para você, você não vai entrar aqui não? Vai argumentar o que, irmãos? Vai falar, Deus, pelo amor de Deus mesmo. Não dá. É ver de longe, misericórdia. Lucas 16. Aqui, essa passagem é top. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. E disse ele: Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Pesado, hein? Deixa eu fazer uma pergunta. O que você acha que levou esse rico para o inferno? Porque ele era rico, ele tinha muitos bens, o Lázaro ficava lá na porta da casa dele pedindo as migalhas, ele não dava. O que você acha que fez esse homem lá parar no inferno? Chutes. Ninguém arrisca? Mesquinho. Avareza? Poderia. Não. Olha no versículo 29. Põe lá já, fazendo favor. Eles têm Moisés e os profetas. Você vê que a Bíblia fala também no versículo 24 que ele chama Abraão de pai. Vai lá no 24, Lucas 16, 24. Ele chama Abraão de pai. Isso indica o quê? Que ele era um homem de Deus.
Ele era servo de Deus, para chamar Abraão de pai. Mas aí quando ele está lá no inferno, ele fala assim para Abraão: deixa eu voltar para pregar para meus irmãos, tem 5 lá. Aí o que Abraão fala? Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a lei e a palavra. O que levou esse rico para o inferno? Não dá atenção à palavra. Aí olha o que ele fala no versículo 31. Porém Abraão lhe disse: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, se eles têm a palavra, se eles têm a lei, você acha que um morto que vai ressuscitar, eles vão acreditar? Então o que levou esse homem para o inferno? Tem gente que, muitas pessoas pregam isso, que é a avareza, a ganância, que ele não alimentou o Lázaro, que ele não deu marmita para o Lázaro. Não é isso. Ele não deu atenção à palavra, porque ele era crente. Ele era uma pessoa que estava na igreja, que ouvia a palavra, mas não dava atenção. E isso fez dele um falso salvo. Achou que estava salvo, mas na hora do vamos ver não estava. É isso que nós vamos tratar muito no próximo modo. Porque você precisa entender, a gente sempre fala, eu falo e reafirmo, a salvação, ela é irrevogável. Mas quando que a pessoa pode perder a salvação? Se ela for um falso salvo. A pessoa acha que está salva, mas não está. E esse é o perigo, queridos. Porque do jeito que tem falso profeta, do jeito que tem falso mestre, do jeito que tem falso pastor, tem gente que acha que está na igreja, que acha que está crente e não está. Ele foi batizado, mas lembra aquela passagem que Jesus, que eles falam assim: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Tem pessoas batizadas, tem apóstolos que não são salvos. Judas era apóstolo? Sim ou não? É possível, irmãos, acredite. É possível pregar a palavra, é possível ser pastor, é possível ganhar multidões e não ser salvo, ter uma falsa salvação. Porque não se iluda, se uma pessoa está com o microfone na mão, pregando, expulsando demônio, não se iluda que isso pode fazer dela um salvo. O que faz uma pessoa salva? Ela obedecer a palavra. A Bíblia fala lá em Pedro que tem gente que prega por ganância, que tem gente que prega para ganhar dinheiro, que tem gente que prega para se exaltar. E um tipo de pessoa que prega nesse espírito, ela não é salva. Então não se iludam. A pessoa batizou, está salvo. Calma, nós vamos estudar muito profundo isso, sobre o falso salvo e o verdadeiro salvo. Porque nós estamos nos últimos tempos, onde que vocês mais vão ver falso profeta. Diabo tem dom? Acabou. Então ele usa quem ele quer, ainda que fazendo coisa dentro da igreja. Porque tem gente que acha que está e não está. É por isso que nós temos que ter o quê? O Espírito Santo, para ter discernimento. E como que eu tenho esse discernimento da pessoa, se ela é um falso salvo ou se ela não é, se ela é convertida ou não? Pelas atitudes. O que a Bíblia fala? Para você examinar o espírito. A pessoa saiu da palavra, acabou. Fala, amigo. Salvação não perde. Falo, reafirmo e bato nisso. Mas é o que eu estou falando. Tem gente que acha que está salvo. Porque o que acontece com o falso salvo? Ele está dentro da igreja fazendo tudo que ele acha que está certo, só que o interior dele não é convertido. Ele não obedece a palavra por completo. Ele não deixa Jesus fazer a obra. Porque, irmãos, entenda uma coisa: a maior obra que Deus pode fazer na sua vida não é fazer através de você, é fazer em você. Tem gente que está sentada às vezes dentro da igreja, não deixa Jesus tirar a mágoa, não deixa Jesus limpar a raiva, limpar o trauma, não deixa
Jesus converter a velha natureza. E isso daí faz o quê? Faz essa pessoa viver uma falsa espiritualidade. Aí o que acontece? Ela está aqui, ela louva, ela canta, ela tem os dons, porque o dom é pela fé. O diabo também tem muitos dons. Ela entra no mover, só que aqui ainda tem atitude nela que não teve conversão. Ainda tem uma velha natureza que vem à tona. Às vezes mente, às vezes rouba. Não deixa o Espírito Santo fazer a obra. Aí pode acontecer o que? Ela chegar diante do Senhor e Ele falar o que? Eu nunca te conheci. Ah, Senhor, mas eu profetizei, mas eu não te conheci. Ah, mas eu falei em línguas, eu expulsei demônios, eu fiz a obra. Eu falava, Senhor, Senhor, eu orava pelas pessoas, mas eu nunca te conheci. Porque Jesus nos conhece quando a gente deixa Ele fazer a obra na nossa vida. Então, irmãos, não se engane que uma pessoa vem na igreja, porque uma pessoa senta e ouve a palavra, porque ela é usada. O diabo vai usar muitas pessoas no final dos tempos. É por isso que eu falo, nós temos que ter discernimento. E o mais perigoso é a gente tem que olhar para dentro de nós, que a Bíblia fala em Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Você tem que ver se você não está aí como um falso salvo, se tem conversão aí de verdade, se é Jesus que está governando a tua vida ou se é você. Porque quando que eu sou convertido? Quando Jesus é o meu cabeça. Se Ele for o cabeça da minha vida, eu sou convertido. Fora disso, não. Porque as pessoas falam o quê? Cristo é o cabeça da igreja. Mas Cristo não é cabeça de igreja desgovernada. A pessoa vive de qualquer jeito. A pessoa mente, rouba a Deus, é infiel, indisciplinado. A pessoa fala mal dos outros. É Cristo que está sendo cabeça dessa pessoa? Sim ou não? Não. Cristo é cabeça de desobediente? Não. Como que essa pessoa está salva? Se ela está na velha natureza. Então ela precisa ser o quê? Convertida. Por isso que nós temos sempre que observar as nossas atitudes e ver se a gente é convertido de verdade. Por quê? A gente cai em coisas que você vê que você precisa melhorar. Mas quando a sua rotina de vida é uma mentira, é um fake news, isso aí não tem conversão. Você precisa se converter. Pedro andou 3 anos com Jesus. O que Jesus fala para Pedro quando vai subir aos céus? Ô Pedro, você é a igreja que eu vou deixar, mas quando você se converter, você vai lá pregar em Antioquia. O cara andou 3 anos com Jesus, não era convertido, era apóstolo, não era convertido. O próprio Jesus fala para ele, quando você se converter, você vai pregar para os teus irmãos. Tem gente que anda com Jesus e não é convertido, irmãos. Não se iluda, porque nós estamos vivendo um tempo onde vai ter muita gente fake. Mais alguma pergunta sobre? Mas nós vamos tratar isso assim, esmiuçadamente, nos códigos do reino, tá? Vamos lá no outro. Peca, lógico. Você é convertido? Você pecou? Quem pecou aqui depois que aceitou Jesus? Nós tudo, então peca. Acidente. Isso, é você lutar. O que o convertido faz? Ele luta contra aquela natureza carnal. Você sabe a tua natureza, mas você luta. Eu me converti, irmãos, há poucos tempos. Porque eu observo a minha natureza. A minha natureza carnal é muito difícil de servir. Eu sou péssima para servir. Mas ruim mesmo. Péssima. E quando Deus tratou disso comigo, Deus falou para mim, você precisa se converter nessa área. Por quê? O Espírito Santo ministrou muito forte isso no meu coração. O Espírito Santo falou assim para mim, você pode viver uma vida inteira pregando, ensinando e estudando. Mas se você não servir, você não está servindo para nada.
Quando o Espírito Santo falou isso comigo, eu mudei. Mas não foi fácil, não é fácil e não é natural. O que eu faço? Eu disciplino a minha carne a servir. Então, quando acontecem situações que antes eu falava um não de imediato, o que eu falo? Eu posso, eu faço. Porque a minha carne é completamente egoísta. Eu sou filha única, irmãos. Eu sempre fui o centro de mim mesma. Eu nunca tive que dividir nada. Eu nunca tive que fazer nada para ninguém. E na posição que eu tô, e no nível de palavra que eu tô conhecendo, Deus começou a exigir isso de mim. Primeira coisa que Ele falou para mim: você vai abrir mão do seu serviço. Você vai abrir mão da sua dependência financeira. O que eu tive que fazer? Engolir e me submeter a uma liderança financeira do meu esposo. Você sabe, vocês que trabalham, a independência financeira, se chegar no marido e falar assim: me dá dinheiro para mim comprar um tênis que tá rasgado. É assim, é terrível, mas é se submeter, matar a carne. Tem coisas que hoje eu faço para minha mãe que antes eu não fazia. Mas eu me sacrifico porque eu aprendi a servir, matar a minha carne. Porque eu entendo que a conversão não é eu só vir aqui pregar, é eu fazer aquilo que eu não quero fazer. Tem coisas que para eu ser convertida na minha alma, para minha alma se submeter a Cristo, o que eu faço? Coisas que eu quero brigar, ir de frente, bater de frente. Segura a briga, põe ela na gaveta, fala: vai que é tu, Espírito Santo. Vamos converter, vamos lapidar a alma. É um acidente. Quando eu não consigo, é acidente. Mas escute uma coisa: vocês vão ficar tão bons nos códigos do reino, vai ser tão libertador, que vocês vão conseguir lapidar. Eu não conseguia muita coisa, nada, muita mesmo. Mas à medida que eu fui entendendo a palavra, eu fui entendendo o que é reino, eu fui me submetendo, fui me dobrando para ela. E aí, quando eu não consigo, é acidente. Por quê? O convertido, ele quer agradar a Deus. O convertido, ele quer agradar a Deus. Você não quer desagradar a Deus com o pecado. E a gente, irmãos, a gente que é maduro, a gente que tem um entendimento, você sabe quando você está pecando. Sabe ou não sabe? Você fala assim: agora eu vou pecar. E você fala: nem olha em Deus. E peca. Mas Ele olha e você peca. Por quê? Você decidiu pecar. Fala, Fran. A conversão é um processo. Porque, irmãos, a gente vem para Jesus, nós aceitamos. Mas converter a alma, você sabe, o tanto que você luta para você ser bom. É um processo. Pela palavra, pelo Espírito Santo. Como que eu sei que uma pessoa não é convertida? Porque ela não é ensinável. Uma pessoa que não é convertida, ela não aceita correção. Uma pessoa que não é convertida, ele não muda nas suas atitudes. Porque, irmãos, pronto, ninguém está. A gente não está pronto. Nós aceitamos Jesus e entramos no processo. Apóstolo Paulo, ele não se considerou pronto. Imagina nós. Então nós estamos no processo da caminhada do amadurecimento. E converter a alma é lixar, é você se transformar numa pessoa que agrada a Deus. Porque o que o convertido faz? Ele agrada a Deus. Como que eu sei que a pessoa não é convertida? Quando ela não é ensinável, você corrige, ela não aceita. Você corrige, ela não muda. Como que um convertido, ele vive pecando, vive fora da palavra? Por isso que a gente tem que se analisar, olhar. Eu tô mais de acordo com a palavra ou estou fora dela? Porque se eu estiver fora, isso está mostrando coisas que minha alma não está convertida, porque não está agradando a Deus. Tá lá. Disciplina. Milênio.
Sim, estão lá. Estão no milênio. Eles estão no milênio, não, eles vão para o milênio, eles vão ser disciplinados. Porque o que acontece se você for um falso convertido? Você vai entrar em disciplina no milênio. O seio de Abraão, ele é salvo. O salvo está no seio de Abraão, mas ele não vai reinar. Não, esse homem da parábola, ele não era nem salvo. Você vê o nível de religiosidade dele. Ele ia na igreja, ele ouvia a palavra, mas ele não era salvo, porque quando ele morreu, ele foi no inferno. Ele foi para o inferno, foi para o Hades. Mas as pessoas que aceitaram a Jesus e estão sendo disciplinadas na sua vida, estão sendo ensinadas, quando elas morrem, que elas vão para o seio de Abraão. Ah, mas ela não ficou boa do jeito que Deus quis. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser disciplinada no milênio para se aperfeiçoar. Porque Filipenses 1,6 diz assim: a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, Ele vai terminar. Então Ele tem que terminar a obra em você. De preferência tem que terminar em vida. Porque se não terminar em vida, irmão, tem 1000 anos para você ser disciplinado. Ah, vai ser 1000 anos de disciplina? Depende. Depende do nível que você se submeteu. Para quê? Para ser aperfeiçoado. Mas, olha o grau desse rico. O rico, ele estava dentro da igreja e nem salvo estava. E o cara conhecia a palavra. Assim como tem gente que você sabe que conhece a palavra e que está fora da palavra. Porque conhecer não é suficiente. Hoje, inclusive hoje, aconteceu o quê? Lá na cidade que eu morava, em Santa Adélia, aconteceu 6 mortes simultâneas. Mas em específico, 2 amigos meus da igreja, a gente ia para a vigília junto, a gente orava junto, um deles tocava 5 instrumentos, assassinaram pessoas. Um matou a mulher a 26 facadas e se enforcou. O outro deu 6 tiros num cara. Pessoas que andavam comigo. Eu fiquei em estado de choque hoje o dia todo. Eu falei: Jesus, como que o diabo cegou essas pessoas? Eles estavam na igreja, eles ouviram a palavra, mas eles não se submeteram a ela. Eles não deixaram ela entrar no coração. Agora fala para mim, uma pessoa que conhece a palavra, uma pessoa que é convertida, ela mata a outra? Não mata, irmãos. É aquela história da gente não saber o que faz com a palavra que recebe. É estar aqui, mas estar com a cabeça lá fora, é não deixar o Espírito Santo tratar, é não dar ouvido para a palavra de Deus. E hoje, quando aconteceu essas tragédias, eu agradeci tanto a Deus por Ele ter me tirado daquela cidade, porque tanto risco de morte que eu corri, tanto revólver na cabeça que eu já tive, tanta ameaça. As pessoas me juravam de morte. Quando você fazer 18 anos, você vai estar morta. E antes de eu fazer 18, o Senhor me tirou da cidade, porque Ele sabia, Ele tinha um propósito na minha vida. Mas eu era um tipo de pessoa que estava dentro da igreja e não dava ouvido para a palavra. Mas a mão de Deus me preservou, me guardou, para eu estar aqui hoje ministrando com vocês. Então não se iluda com quem senta, com quem batiza, com quem prega. O que mais vai ter é gente fake. E a pessoa que não aceitou Jesus de verdade, das duas uma: ou ela vai para o milênio ser disciplinada, ou ela vai se deparar no inferno, porque nem aceitar Jesus de coração ela aceitou, não fez Ele Senhor da sua vida. Mais alguma pergunta sobre isso? Vocês podem perguntar, viu, irmão? Vocês não vão com dúvida embora, não. Bora? Então vai. Vai lá onde nós estamos já. Apocalipse 6, 7 e 8. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sentado sobre ele. Tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada.
e com fome, e com peste, com as feras da terra. Essa galera que vai morrer aí numa grande tribulação, vai ter muita gente que vai morrer, vai direto para o Hades. Pessoas que não aceitaram, pessoas que não se submeteram a Jesus. Todos os ímpios estarão no lugar de tormento, um dos 3 departamentos do Hades, né? Então, os ímpios, eles vão estar em tormento. Quantos departamentos vai ter? 3. O seio de Abraão, ou o paraíso, né, que estava no Hades, agora está lá no segundo céu, que a gente já viu. O seio de Abraão também era chamado cativeiro, porque quando Jesus ressuscitou, a Bíblia fala que ele levou cativo o cativeiro. Quando Jesus ressuscitou, ele pegou as pessoas que morreram antes dele, levou tudo para o segundo céu com ele. Os ímpios serão punidos para sempre. Vamos lá, 2 Tessalonicenses 1:9. Os quais por castigo padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Sofrer a perdição, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Aleluia. Volta lá. Mateus 12:32. Mateus 12:32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quem blasfema contra o Espírito Santo, ele perde a salvação, sim ou não? Salvação não perde. Porque tem muita gente que prega isso, né? Que se blasfemar contra o Espírito Santo, ela perde a salvação. Mas não ser perdoado, ele nos fala de uma disciplina. Por quê? Você pode parar teu carro numa vaga proibida, estacionar. Aí chega o guarda para te multar. Você fala assim: ô guarda, não sabia, me perdoa. Ele fala assim: eu te perdoo, mas eu vou te multar. Não é? Ou se ele falar: não vou te perdoar, eu não vou te perdoar não, vou ter que te multar. Isso não significa que ele vai te matar porque você estacionou no lugar errado. É ou não é? Ele vai te fazer o quê? Uma multa. Então nós temos que ter essa diferença quando a gente lê a Bíblia, que isso nós vamos ver muito nos códigos do reino. Por quê? Tem gente que prega que quem blasfema contra o Espírito Santo perde salvação, e não é. Ele recebe uma disciplina dolorosa, mas recebe. Salvação é coisa completamente diferente. O que é blasfemar contra o Espírito Santo? Você atribuir ao diabo algo que Deus está fazendo. A pessoa está no mover do Espírito. Você fala até carne. Cuidado. Porque e se for Deus e se não for carne? Na dúvida não fala. Pessoa que vai lá, mete pau no Edir Macedo. Edir Macedo é do diabo, ladrão. E se é o Espírito que está usando ele? E você está chamando o homem de ladrão? É uma blasfêmia. Acredite, irmãos. Não é ímpio que blasfema não, viu? É crente. Que o que mais gosta de meter pau no crente é crente. O ímpio, na verdade, eles falam uma coisa só, do dízimo. Mas os crentes, eles ficam julgando que pastor que é de Deus, que pastor que é do diabo. Que igreja é de Deus, que igreja é do diabo.
que fulano caiu e o outro levantou. Isso é uma coisa gravíssima, porque você pode estar blasfemando. Então, porque eu não sinto Deus. Não sente, deixa a pessoa, Deus se manifesta de tantas formas. Só de nome ele tem 72. Agora você quer ditar como que Deus vai fazer? Se ele quiser fazer um rodopiar e o outro vomitar, ele faz. É Deus, é o jeito dele. A gente que já foi para os encontros e já fez, dizemos, quebra de maldição aqui pesado, a gente já viu loucura, não foi? Você fala, rapaz, isso não existe. Existe. Porque mundo espiritual a gente não conhece, é no raso. É raso, e o que a gente vê é pouco, é limitado. Isso o Espírito Santo te abre a visão, né? Quem já viu o anjo? Ninguém, já, glória a Deus. Demônio, vamos ver, agora. Já, os vultos assim, demônio com chifre eu não vi vulto. Aí, ó, vocês é mais familiarizado com o demônio do que com os anjos, você percebeu, né? Por quê? Não, mas sabe por que isso? Porque a igreja ensina mais sobre demônio do que sobre anjo. Capaz que você vê o anjo, você nem sabe que você viu. Não vai saber o que era. Acho que era uma luz. Era o anjo. Por quê? Erro do quê? Não fala da nossa igreja, não. Erro dos pastores que não ensinam angelologia. Nós vamos estudar sobre anjo. Por quê, irmão? Você tem que ter visão aberta. Ser espiritual. Lembra que você é espiritual? Você não é daqui? Você não é daqui, você é de lá. E ser espiritual, você tem que ver as coisas espirituais. Então eu declaro que em nome de Jesus você vai ver anjo ainda na sua vida. Você vai ver anjo lá na tua casa. Você vai ver anjo de fogo. Você vai sentir o vento do Espírito lá na tua casa. Amém? Abrir assim, não é para ficar com medo de me mandar no zap, não. Pastor, tem um negócio aqui. Falo, vai lá, abraça o negócio, irmão, vai. Primeira vez que eu vi anjo, tinha 8 anos de idade. Eu estava num culto doméstico, eu e minha mãe. Minha mãe fazia e eu fazia culto com ela. Eu tinha que pregar e cantar, para ela ver como que eu pregava e cantava. Isso ela estava me preparando para hoje, ela nem imaginava, né? E aí eu falei, mãe, eu queria ver anjo. Ela falou, você tem certeza? Minha mãe era, sabe aquelas crentes do coque? Era minha mãe. E ela era irmã da revelação também. Deus deu esse dom para ela. Ela falou, aí ela orou, ela falou, Deus, minha filha quer ver. Mostra para ela. Montava um sol de 40 graus. Mas deu um vento só na minha casa. Tinha roupa no varal, o varal saiu. Porque você acha que anjo tem cabelinho dourado e tem aquela harpa tocando. Anjo, irmão, anjo é guerreiro, é querubim de fogo, são guardiões. O varal arrancou do cimento e não sujou a roupa. E veio um cheiro, que eu não sabia se era de flor, eu não sabia, era um cheiro tipo de flor. E um vento. Depois do vento, caiu eu e minha mãe para trás e dormimos até anoitecer. Falei, mãe, que é isso? Ela falou, é o anjo que passou. Falei, eu quero de novo. Ela falou, não, que minha roupa tem que secar, tem que arrumar o varal. Eles estão bravos, eles são de guerra. São anjos que pelejam por nós. E aí foi a primeira vez que eu vi um anjo. Depois a outra vez que eu vi na minha casa. Uma espada desembanhada. Quase morria, eu não conseguia fazer assim, ó. Tremia inteirinha. Eu falei, Jesus, hoje eu vou morrer. Meus olhos estão abertos. Achei que era Jesus, tanta glória. Mas pede para o Senhor te mostrar, para você ver, para você ter essas experiências. Nem sei onde eu tô, japonês. Lucas 3,17, vamos lá. Isso, quando é anjo, quando é demônio, você não sente medo. Mas, deixa eu te falar uma coisa que eu vivi na experiência. A presença do anjo te dá temor, é diferente do medo. Porque o medo, você dá aqueles arrepios, fala, ai meu Deus, tem um negócio ruim ali. Mas o anjo, ele te dá um temor por causa da glória de Deus. É uma coisa totalmente diferente, não é um medo. É que você sente o tamanho do peso da glória, você não consegue olhar, você não consegue ficar de pé. Eu lembro quando o pastor estava enfermo, e nós estávamos orando,
numa sala que a gente tem lá em casa e começou a fazer um roda-moinho, irmãos, na sala. Materializar. O diabo começou a se materializar. Eu lembro que eu estava encostado numa parede, eu fui entrando dentro da parede. Falei, Jesus. E aí virou um leopardo e saiu. Foi quando ele recebeu a cura da próstata. E ele orando aleluiado na língua estranha. E o negócio... Eu falei para ele, para! Deu um grito, falei, você não está vendo? Saiu um espírito de você, que saiu dele o roda-moinho. Saiu dele, começou a formar, materializou um bicho tipo um leopardo e saiu como uma fumaça assim por debaixo da porta. E eu lembro que ele ergueu as mãos para o céu e falou assim, eu vi o céu aberto. Eu falei, eu vi um bicho saindo. Você vê o nível? Ele estava orando pela cura e eu também, mas a visão dele contemplou a cura e a mim o demônio. É o nível espiritual. Você vê o que acontece nos ambientes espiritual. E ele, aleluiado, falando em língua estranha, e eu apavorado, que tinha um leopardo se manifestando num roda-moinho na minha casa. Então, qual que é a diferença do anjo e do demônio? O demônio dá medo, sim, irmão. Quem gosta de ver vulto? Ah, eu gosto. Só você também, assombrado. Ninguém gosta. Dá aquele. Hoje eu não tenho mais medo quando é demônio. Eu fico meia cabreira, assim, meia... Porque o diabo, ele é persuasivo, né? Ele é uma serpente, ele tem umas coisas estranhas. O Davi vê muito. Um dia ele fala... Eu lembro que esse tempo atrás ele falou assim, mãe, tem um homem sentado lá na mesa da cozinha. Ah, que jeito que esse homem é. Ah, ele tem um chapéu branco. Eu já chamava o espírito pelo nome, mandava embora. Falava pro Davi mandar embora. Mandava, e aí, mas ele foi embora. De vez em quando eu falava, tem um lá na porta de casa. Eu falei, tá onde? Tá dentro, tá fora? Tá fora. Então manda ele embora. Ele grita, vai embora em nome de Jesus. E vai, né? Dá. Mas o anjo, é a coisa mais gostosa. Você vai ter discernimento, porque Deus não é Deus de confusão. Então quando você vê anjo, você vai saber que é anjo. Fica tranquilo em nome de Jesus. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira, ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Os crentes palha, irmão, vai ter que ser queimado. Tem uns que é palha, né? Você acha que é, mas não é. Eu sei que eu vou reforçar isso. Eu sei que é muita coisa nova que você ouve nas sextas-feiras, no ensino, mas é uma luz que nós estamos tendo da palavra, e nós precisamos estar atentos a isso. Ao crente que é de verdade, aquele que não é, a quem é palha, mas quem é brasa viva do Senhor. Marcos 9:45. E se o teu pé te escandalizar, corta, melhor é a ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga. 46. Vai no 46 também? Isso. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Uau. Apocalipse 14, 10 e 11. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Não, 10. 10. É o 10, não é? Foi errado aí. 14, 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Versículo 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite. E os que adoram a besta e a sua imagem, aquele que receber o sinal do seu nome. Então as pessoas que vão para o inferno vai ser lugar de tormento dia e noite. Por isso que nós precisamos
inclusive domingo é ceia, sempre se analisar, se avaliar, se examinar, para ver como que está a nossa vida com Deus. E eu vou te falar uma coisa, irmão, em nome de Jesus, não venha para a igreja, não sirva a Deus de qualquer jeito. Se você vem na igreja, deixa o teu coração ser convertido de verdade. Não dá lugar para o diabo, não. Deixa o Espírito Santo completar a obra que começou a fazer na tua vida. Mata a carne, renuncia. Não é fácil, eu mato minha carne até hoje, porque a minha natureza é difícil. O que é matar a carne? É você salvar a tua alma. Porque não adianta, meu espírito já foi salvo, mas o que adianta eu ser salva no espírito e ficar 1000 anos queimando? Indisciplinada. Porque aqui não fez o que agrada a Deus. Vamos fazer o que Deus gosta, vamos fazer o que Deus quer. Vamos dar lugar para o Espírito Santo agir na nossa vida. Porque o inferno é um lugar que não tem volta. E o maior perigo disso tudo é você achar que foi salvo e não foi. O rico achou que tinha sido salvo. Conhecia a palavra, mas estava ardendo. Estava ardendo. Então pense nisso, medite nisso, mude sua vida. O inferno vai receber o anticristo e o falso profeta 1000 anos antes dos ímpios e de Satanás. Nós já lemos isso. O Hades e a morte vai ser lançado no lago de fogo. Jesus vai pegar a morte, vai pegar os ímpios que estão lá guardados, vai lançar tudo num lago de fogo. Para quanto tempo? Eternamente. É muito triste isso. Por isso pregue para as pessoas. Mas melhor ainda, pregue para si mesmo todos os dias. Tem dia que você tem que pregar para você. Tem dia que você tem que falar assim, ó, aceita Jesus de novo, mata sua carne, renuncia, aguenta, suporta, faz a vontade de Deus. Mais algumas perguntas? Estou aberta. Não vai com dúvida embora. Ficou claro sobre o falso salvo? Pessoa que acha que é? Pergunta, né? Não? Nós vamos bater nisso em 8 aulas a partir do mês que vem. Mês que vem, em janeiro. Ah lá, tem mais perguntas? Tem? Não? Então fecha os teus olhos. Pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou e porque o Senhor morreu por nós. Mas não deixa, Pai, que nenhum de nós se perca. Nós não queremos passar uma vida na igreja achando que estamos te agradando, achando que estamos te servindo, achando que estamos fazendo a sua vontade. Não estamos. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor venha, através do seu Espírito Santo, nos ajudar a fazer a sua vontade, a fazer o teu querer, a cumprir o teu chamado. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a te obedecer no momento em que nós queremos desobedecer. Que o Senhor venha nos ajudar a te servir, Pai, quando nós queremos abandonar tudo. Mas que não deixa a nossa salvação ser uma impressão. Não deixa a gente achar, Pai, que está bom. Não deixa nós sermos religiosos, Pai, a ponto de estar neste lugar, mas não dar crédito à tua palavra. Ah, Deus, traz em nós a verdadeira salvação, a salvação completa, não só do nosso espírito, mas da nossa alma. Não deixa a gente ser enganado como Judas foi. Judas andou com o Senhor, Judas pregou a palavra, Judas expulsou demônios, Judas fez a obra, Judas falou em línguas estranhas, mas no final ele traiu, no final ele se enforcou, no final ele tirou a própria vida, no final ele negou Jesus com as suas atitudes. Deus, não deixa nós entrarmos na heresia, não deixa a gente entrar num nível, Pai, de religiosidade que cauteriza a mente, mas liberta a nossa mente, Pai, para que nós venhamos viver de uma forma que te agrada em todas as áreas da nossa vida. Trata do nosso coração e do nosso ser, Pai, que nós venhamos viver uma fé verdadeira, uma fé real, e que a tua palavra, ela não seja apenas palavra, mas ela seja um testemunho na nossa vida. Confirma a tua vontade ao nosso coração, e eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus,
Que o Senhor abra os olhos espirituais daquele que crê, e que eles venham ter experiências com anjos ministradores, que eles venham ter experiências com anjos celestiais, que os olhos deles venham ser abertos, que eles venham sentir o toque do anjo, que eles venham sentir a mão do anjo do Senhor, que eles venham ouvir a voz do seu Espírito na madrugada, que eles venham ter experiências, Pai, reais, experiência corporal, experiência espiritual, experiência na audição, experiência, Pai, no cheiro, que eles venham sentir o teu bom perfume, Espírito Santo, assim como o Senhor me permitiu, Pai, que eles venham ter essas mesmas experiências, Pai, na sua vida, no seu espírito e no seu corpo, em nome de Jesus. Diga: eu creio e eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Quero abençoar o pessoal de casa. Domingo nós temos 2 cultos: ceia do Senhor às 9 da manhã, às 7:30 da noite. Última ceia do ano de 2020. Não falte, em nome de Jesus. Deus abençoe. Aleluia.